começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparado para mais uma videoaula? Então vamos lá, senhores. Exercício 4 do PET, volume 3, primeiro ano. Ele fala o seguinte para você, observando sempre a vírgula, ponto e vírgula e pontuação para ajudar na interpretação de texto. Se você tem muita dificuldade em interpretação de texto, no meu canal no YouTube tem um vídeo só sobre interpretação de texto para ajudar você no exercício de física. Suponha que um corpo de massa 10 kg se desloca sobre uma superfície horizontal que atua duas forças na mesma direção e sentidos opostos, vírgula. Então aqui, senhores, vamos desenhar, né? Eu vou ter um corpício, então vou desenhar um quadradinho, né, para representar um corpo, ok? E seria o chão, tá ok? Então ele fala que a massa desse objeto, então isso é bacana saber, que a massa desse objeto vale quanto? 10 kg. Se você quer ser um cara organizado, você pode até escrever assim, ó, dados. Dados do quê? Dados do problema, tá? Pois bem, ele fala que atua duas forças, tá? Na mesma direção. Então, vou pegar minha reguinha aqui, ó. Tá aqui minha reguinha. Na mesma direção, tá? E ele falou que é na direção que horizontal, tá? Assim é vertical, assim é horizontal, ok? E uma vai ter valor de 80 e a outra vai ter o valor de quanto? De 20. Então, uma vai ser um valor de 80. Vou botar aqui uma que vai ter 80. Não vou fazer em escala, tá? E a outra vai ter o valor de quanto? De 20. Ok? Então, vamos lá. Essa eu vou chamar de F2, né? Vai valer quanto? 20 newtons. Essa de cá eu vou chamar de F1, que vai valer 80 newtons. Ok? Senhores, então aqui eu posso pensar em força resultante. O que vem a ser força resultante? O nome já fala, é o resultado. Força resultante é a somatória das forças. Lembrando aqui que a gente está trabalhando com um vetor. E vetor tem módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Tá ok? Agora, se você for no nosso playlist e assistir as aulas de vetor, você vai ficar craque nisso. Mas aqui eu vou te dar uma setinha. Nossa, eu mereci um joinha agora. Agora eu mereci um joinha. Eu vou colocar uma observação aqui, ó. OBS, certo? Vou pegar minha reguinha de novo. Quando eu tiver dois vetores, tá? Eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, tá? O vetor resultante, o módulo, né? Vou até colocar assim, fica mais claro, né? O módulo, observação, eu estou falando do módulo, tá? O módulo do vetor resultante, tá? Vai ser o que? A soma dos dois valores, ok? Isso é uma observação, tá? Agora, se eu tiver uma outra situação, onde eu tenho dois vetores, só que esses dois vetores têm o que? A mesma direção, só que o sentido contrário, aí o vetor resultante será uma subtração do módulo dos seus valores, ok? Belezinha? Agora, se eu tiver uma terceira situação, aonde os vetores formam um ângulo de 90 graus um com o outro, aí não é uma soma, aí não é uma subtração, aí você teria que calcular um teorema de Pitágoras. Aí seria o seguinte,
o módulo do vetor resultante ao quadrado seria igual à força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Agora, se eles não estiverem ainda formando um ângulo de 90 graus, aí dá um trabalho. Aí eu te sugiro que você vai lá na aula de vetores para assistir, porque aí você precisa fazer um cálculozinho para a gente trabalhar com isso. Mas não quero prolongar o vídeo e nem essa questão, mas é só uma observação aqui para você, tá? Se você quisesse fazer aqui, né, o vetor resultante ia estar aqui, ó, regra do paralelogramo, que está lá também na aula de vetores, tá? Então, meu vetor resultante estaria aqui, ó. Esse seria o vetor resultante. Então, macetinho, os dois na mesma direção, eu vou somar para obter o módulo. Os dois na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Somar. Os dois na mesma direção em sentidos opostos, para obter o módulo, eu vou o quê? Subtrair. Se estiver formando um ângulo de 90 graus, eu vou ter que calcular o teorema de Pitágoras. Nesse caso, eles estão na mesma direção em sentidos opostos, então eu vou ter que subtrair. Força resultante é igual a 80 mais menos 20. Magno, da onde você tirou esse menos 20? Se eu escolhi um referencial que para a direita é positivo, tá? Quem está à minha esquerda é o que? Negativo. Alguns alunos, olhando seu macetinho, ele já ia escrever assim, 80 menos 20, tá? Ele não ia fazer essa jogadinha aqui, né? Mais com menos, ele já ia colocar direto. Então, a força resultante é de quanto? 60 newtons. Tá? Agora, o que eu sei? Eu sei que força é massa vezes quem? A aceleração. Copia a fórmula quantas vezes? Copia 2. Aí você vai pegar sua borrachinha e vai vir. Quanto que é a força resultante? A força resultante, ela vale quanto? Ela vale 60. Eu vou apagar e vou colocar no lugar da força resultante quanto? 60. Quanto que vale a minha massa? A minha massa vale quanto? A minha massa vale 10. Tá faltando quem, Magno? Tá faltando a aceleração. Mas você não acabou de ler o texto, vamos acabar. Determine o modo de aceleração. Lógico que ele vai pedir para achar a aceleração, porque é ela que falta. Então, gente, antes de ler o texto, eu já tinha montado, dividido por 10. Então, meu A é igual a quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Aqui fica a dica do tio. Se você vai lendo, vírgula, anota, continua lendo, vírgula, oposto, desenhou, ok, valor 80. Se você vai lendo, interpretando e montando o texto, quando você acabar de ler, o exercício já está o quê? Resolvido. Qual é a dificuldade do aluno que não tem maturidade em física, matemática e química? Ele começa a ler os exercícios assim, supondo que um corpo... O objetivo... Né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O objeto se movimenta, ele fala assim, mas não entendi nada. Por quê? Porque ele pegou a primeira informação, misturou com a segunda informação, que ele misturou com a terceira, misturou com a quarta e misturou com a pergunta. Então, vai lendo devagarzinho, vai anotando, vai montando, que as coisas vão clareando, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar nas redes sociais, beleza? Compartilha no seu Facebook, cara, esse link aí, ó, dá esse moral aí pro tio, cara. Eu tenho te ajudado nesse pet, vai aí, dá uma moral pro tio. E depois dessa, fica com Deus. Fui.